sou Maria Dirce, meu apelido é Didi, professora de História e pedagoga da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Eu vou estar com você, né, nesses próximos dias, trabalhando com conteúdo de história durante essa pandemia do coronavírus. Eu espero que, né, o mais breve possível você retorne para a sua escola, para estar com seu professor, tá? Mas enquanto isso, nós vamos trabalhar os temas, tá? Que está dentro do currículo referência de Minas Gerais, e hoje nós vamos estar trabalhando a formação dos estados nacionais. Bom, então a gente vai estar hoje vendo, né, o que é um Estado Nacional. A gente vai identificar as principais causas e características, né, desse Estado Nacional e vamos relacionar o surgimento dos Estados Nacionais com as grandes navegações. Afinal, o que é Estado Nacional? Pela própria gravura aqui, não é? Dá para a gente estar vendo, né, para perceber que a gente, né, a imagem mostra, né, uma figura de um rei, né, onde ele está com várias pessoas à sua volta, e aí já dá um indicativo para a gente estar, né, respondendo o que é um Estado Nacional. Mas vamos ver então a definição do que é. O Estado Nacional, né, o Estado moderno nacional, ele surge com o fim do feudalismo, né? Vocês estudaram, né, você estudou que o feudalismo foi, né, um processo que aconteceu durante toda a Idade Média, mas no final da Idade Média ele foi decaindo, que a gente vai estar vendo aqui durante a aula, quais os processos, as causas que levou à decadência desse feudalismo. Aí, então, nesse momento, o rei passa, né, a ter uma importância muito grande, né, ele, na verdade, agregava, né, as pessoas e com outros grupos, né, sociais surgindo. O Estado, então, pode ser, né, entendido como uma instituição social onde, né, o rei era, né, a pessoa máxima ali dentro daquele Estado e ele, então, ele tinha um monopólio do direito e da força sobre um povo ou sobre uma nação. Concluindo, então, a gente pode concluir que o Estado Nacional consistiu num conjunto de práticas, né, que envolvia as questões de ordem econômica, política e social. Vamos, então, às causas, né, da formação desses Estados Nacionais. No final da Idade Média, houve, então, o desaparecimento gradual da servidão. Isso significa o quê? Né? Na época do feudalismo, não existia escravidão, mas sim a servidão. O servo era ligado na terra e ele prestava serviços, né, para esse senhor feudal, e aí, mas ele era uma pessoa livre, ele tinha um pedaço de terra onde ele plantava, e ele então tinha uma autonomia, uma certa autonomia, mas claro que ele era preso a essa terra, porque ele dependia, né, desse senhor feudal. Com isso, então, surge, né, as revoltas camponesas contra a exploração desse senhor feudal. Porque o senhor feudal, ele era uma pessoa, né, e sua família muito rica, vivia dentro de um feudo, e que era, né, um feudo que era totalmente protegido por cavalheiros. Com isso, então, né, depois dessas revoltas, houve, né, um desenvolvimento do comércio urbano e, então, a produção agrícola voltou-se para o mercado. Isso significa o quê? Né, que a Europa sofreu, né, muitas transformações, né, com essa questão dos servos estarem indo para as cidades e tudo, e começou, né, o comércio foi aumentando ali, então foi surgindo uma nova classe social, que foi a burguesia, e ela foi se enriquecendo, e com isso, então, o poder do senhor feudal realmente, né, enfraqueceu essa nobreza feudal e eles, então, tiveram que mudar, né, os planos e aí, então, forma-se os Estados Nacionais. Quais que são as características, né, desse Estado, né, nacional? Claro, o poder era centralizado, né, nas mãos de um rei, onde ele tinha todos os poderes, ele era supremo, tá?
A monarquia, então, era absoluta, claro, ele só que mandava. Com isso, então, ele fez um território, né, nacional, tá? Esse território nacional fez com que fosse criado as línguas, os impostos, e quem pagava esses impostos eram as pessoas menos favorecidas, tá? E esses impostos eram para quê? Não é para estar mantendo o rei e a sua família. Fez-se uma língua nacional, unificou-se a moeda e também fez o sistema de pesos e medidas. Isso significa o quê? Quando, né, lá no sistema feudal, cada feudo era independente. Então, o senhor feudal mandava no feudo dele, o outro mandava. Então, cada um tinha um peso, cada um tinha uma língua e assim por diante. Quando formou-se os Estados Nacionais, foi, né, obrigado a unificar, porque eu ia comercializar uma coisa, né, uma mercadoria, eu tinha que ter um valor, eu tinha que ter uma moeda para estar fazendo aquela troca ou para estar vendendo e comprando, e eu tinha também, né, que fazer as medidas, né, peso, porque na época do feudo cada um usava uma forma de medição, de peso das mercadorias e assim por diante. Então teve que unificar. Aí eu faço a pergunta para vocês, né? Por que Espanha e Portugal foram os primeiros estados nacionais a serem formados na Europa? Tem os motivos, que nós vamos ver agora. Aqui eu trouxe um mapa, né, da imagem da Península Ibérica, onde tem Espanha e Portugal, mostrando direitinho para vocês, mas se possível depois vocês ampliem esses conhecimentos olhando no livro didático de vocês ou fazendo pesquisa na internet, que você vai achar muitas coisas legais, né, de pesquisa. Bom, vamos ver então por que Portugal e Espanha, né, foram os primeiros a se formarem. O domínio, né, nessa época, né, com essa reconquista aqui, os muçulmanos dominavam, né, essa região durante muitos séculos. Aí o que aconteceu? No século XV, fez-se a Guerra da Reconquista e aí então os mouros, né, foram expulsos, os muçulmanos foram expulsos pelos cristãos e aí então eles começaram, esses territórios passaram a ser parte, né, da Espanha e de Portugal. O Estado Nacional Espanhol formou-se, né, logo depois também de Portugal, também com a Guerra da Reconquista e dentro de Portugal, o que fez, né, Portugal ser o primeiro foi com a Revolução de Avis. O mestre de Avis, né, tornou-se, né, o rei e aí esse mestre, ele era muito sábio. Aí ele começou, né, a usar, ele abriu a escola de Sagres, aí ele começou a usar várias tecnologias a favor do seu povo, né? E com isso, então, eles foram os grandes campeões realmente nas grandes navegações que a gente vai estar vendo nessas próximas aulas. Aqui eu trouxe uma imagem, né, só para vocês verem aqui as pessoas que estavam envolvidas nesse processo, né, que foi o Dom Henrique e o Fernando de Aragão e Isabela de Castelo. Bom, só que a gente sabe que o processo de formação nacional não ocorreu igualmente, né, em todos os estados. Eu trouxe aqui só Espanha e Portugal, mas nós tivemos França, Inglaterra, né, que também formaram os estados nacionais logo depois da Espanha e de Portugal. Portugal, então, foi a primeira monarquia a estabelecer realmente essa monarquia, tá? Eles expulsaram, então, lá os mouros e os muçulmanos, né, em 1094. E após a Revolução de Avis, então, eles aplicam os recursos financeiros nas atividades, né, marítimas, que eles conseguem, então, descobrir, né, a bússola, mapas, e aí eles, então, saíram na frente por causa do desenvolvimento realmente dessa escola de Sagres, que estudavam, né, tudo sobre a arte náutica. A Espanha foi a segunda
né, monarquia a ser formada, como eu já disse. Ela promove uma corrida, né, colonialista com Portugal. Então, em 1492, a Espanha consegue estar chegando, né, aqui no continente americano, diferentemente de Portugal, porque Portugal fez opção de estar indo, né, pela costa africana, enquanto que a Espanha ela já foi pelo caminho das Índias e da China, no caminho do Oriente. Concluindo, então, né, a gente pode estar vendo que tudo isso é importante para que você, aluno, compreenda, né, os nossos próximos temas das nossas próximas aulas, que é as razões do pioneirismo ibérico, que foi Portugal e Espanha, que eu já coloquei para vocês, na expansão marítima dos séculos XV e XVI. Sabemos que Portugal, né, chegou aqui no Brasil em 1500, que também a gente vai estar vendo em aulas posteriores. Outra coisa, o significado dos conceitos de Estado e nação. Tá? A gente vai estar na próxima aula falando um pouco melhor, né, disso, mas o que eu quero deixar claro para vocês é que antes de formar os estados nacionais, dentro do feudalismo, a gente não tinha estado formado. Eu não podia falar, eu sou francesa, eu sou brasileira, eu sou portuguesa, tá certo? Porque a gente não era unificado. Então, somente com a formação dos estados nacionais é que se criou as bandeiras, a sua língua, e a gente, então, pode falar, eu sou uma brasileira ou eu sou uma portuguesa. A história das estruturas burocráticas e administrativas, né, os sistemas monetário e tributários presentes no Brasil hoje e em muitos países do mundo. Tudo que a gente tem hoje tem uma origem, né, nessa formação dos estados nacionais. Bom, nós vamos então agora, né, para uma atividade, e essa atividade eu quis colocá-la, né, como que ela conversa com a geografia. É uma atividade, né, muito bacana, mas eu vou estar deixando aí, vocês vão ter acesso no futuro, né, em breve, né, desse material, e aí vocês então resolvam essa atividade no seu caderno e leve para o seu professor, né, quando vocês retornarem, que eu espero que seja o mais breve possível, né, para vocês estarem encontrando, retornando às escolas, e aí você discute com o seu professor, com seus colegas. A questão na Península Itálica, Florença destacou-se como uma das principais cidades comerciais do século XIII. O que possibilitou aos comerciantes florentinos acumular grande quantidade de riquezas? Diante desse quadro, leia com atenção a notícia a seguir. Eu não vou estar lendo aqui, até porque, né, não tem como a gente está resolvendo, porque tem respostas aqui que você tem a possibilidade de responder ela, né, com autonomia, né, com subjetiva, com a sua opinião. Mas vocês devem estar lendo atentamente, né, a notícia, e o que eu já falo para vocês, né, que a reportagem aqui, ela trata, né, de umas famílias lá em Florença, na Itália, que desde o início da formação dos estados nacionais, elas eram ricas e até hoje elas permanecem ricas. Aí eu deixo uma pergunta para vocês depois discutirem, para você discutir depois com o seu professor. Será que aqui no Brasil é diferente disso? Desde que os portugueses chegaram aqui em 1500, tá certo? Mudou-se muito, desde lá, né, as capitanias hereditárias, as pessoas que eram os grandes latifundiários. Vocês acham que houve uma mudança, né, significativa nisso daí? Nós temos uma igualdade social? Aí eu deixo as perguntas para vocês. O que significa o termo mobilidade social? Se você não sabe o que é mobilidade social, procure no dicionário, vá à internet, né, que você vai estar achando, né, essas respostas e você vai estar ampliando o seu conhecimento. Qual
seria a atividade econômica exercida pelas famílias mais ricas da Florença no século XV? A gente pode estar fazendo, né, uma comparação. Quais eram as famílias mais ricas aqui no Brasil, né, desde que os portugueses chegaram aqui? Será que elas permanecem as mesmas? Vamos pensar em Minas Gerais, vamos pensar no Nordeste, né? É um exercício muito bacana para a gente estar fazendo, né, em relação à questão, né, dessa mobilidade, dessa exclusão social que a gente tem hoje, né, no país. De acordo com a notícia, será que é possível afirmar que a produção e a circulação de mercadorias na era moderna influenciaram na atual distribuição de riqueza na cidade de Florença? E para nós aqui no Brasil? Né? As pessoas que eram ricas na época do Brasil colônia, elas continuam ricas até hoje? Né? Isso são dúvidas, né, que você pode estar tirando, né, conversando com seu professor, no seu livro didático, na internet, né, ou com seus colegas. Na próxima aula, nós vamos estar vendo, né, um outro tema que também está no nosso currículo referência de Minas Gerais, dando sequência a essa aula de hoje, que é, né, o mercantilismo e os seus desdobramentos. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E até breve. Muito obrigada.